Psicopata é um indivíduo frio, que não sente remorso, que não tem empatia pelas outras pessoas e que, por conta dessas características, apresenta uma grande tendência ao descumprimento das normas sociais. Gustavo, existem mais psicopatas homens ou mais psicopatas mulheres? De acordo com a literatura e os estudos que foram feitos até hoje, existem mais psicopatas homens. Por quê? Na realidade, alguns autores até divergem desse dado, acreditando que, na realidade, é difícil identificar a psicopatia em mulher, porque elas teriam um funcionamento diferente quando são psicopatas. Então, esse dado é bastante interessante. Pode haver, na verdade, uma prevalência igual e apenas os homens são mais identificados. Gustavo, e como uma pessoa se torna um psicopata? É algum trauma de infância, uma rejeição? A sociedade e a família podem influir na formação de um psicopata? Essa é uma discussão bastante ampla e, na realidade, como qualquer outra doença, existe a predominância de fatores genéticos e também de ambientais. Talvez a psicopatia seja aquela doença, se é que a gente pode chamar de doença, onde os fatores biológicos e ambientais estão mais ponderados, digamos assim. A gente percebe que tem fatores biológicos que são muito determinantes, essas pessoas apresentam características desde muito cedo de personalidade, mas a gente também percebe que o núcleo familiar tem uma grande influência na determinação desses sintomas. Quais são esses fatores? Os fatores biológicos, na realidade, seria uma herança genética. Haver na família outras pessoas No caso que têm... do ambiente. No caso do ambiente, seria uma família desestruturada, o uso de drogas entre os familiares, a ausência de cuidados na primeira infância. Todos esses fatores que contribuem com a formação de uma personalidade como de outra pessoa qualquer podem influenciar na determinação da psicopatia. Bom, Gustavo, existe um estereótipo de que os psicopatas são assassinos, eles cometem crimes hediondos, mas nem todos são assim, né? Existem os sociopatas. Você pode explicar para a gente qual é a diferença de um e do outro? Mesmo o psicopata, ele pode cometer crimes de outras naturezas que não sejam as graves ou de crimes hediondos, né? É bastante comum a presença de psicopatas também na política, no mundo corporativo e, por que não, no meio médico, no meio jornalístico. O fato de essas pessoas terem uma maior propensão ao crime não significa que não possa haver psicopatas em outros meios que não seja no meio criminal propriamente dito. Gustavo, e quais as principais características psicológicas de um psicopata? A característica essencial é a frieza emocional, né, a ausência de remorso, a ausência de culpa pelos atos que ele comete. E, na realidade, desse sintoma principal derivam todos os outros. Então, a mentira, a propensão à agressão, né, uma baixa tolerância à frustração e também ao crime. Por conta de todas essas características, essas pessoas se tornam mais suscetíveis à inserção na vida criminal. Gustavo, o psicopata, ele sente a vontade, a necessidade de matar, e ele pode matar pessoas tanto conhecidas quanto desconhecidas? Não necessariamente de matar. Na realidade, são pessoas que se sentem a necessidade de se colocar sempre numa posição de vantagem, de superioridade. São pessoas que precisam levar vantagem em tudo o que fazem. Então, em algumas pessoas, em alguns psicopatas, que são os mais emblemáticos, os que ganham maior fama, isso ocorre através dos homicídios. Mas, na realidade, isso não é uma condição necessária para a gente dizer que a pessoa é um psicopata. Então, todo psicopata tem consciência do que faz, então? Exatamente. O psicopata, ele tem consciência do que faz. Por mais bárbaro que seja o crime ou o que ele faça, ele tem consciência. Essa é uma questão crucial porque isso tem uma aplicação direta na medida ou na punição que essa pessoa vai receber. Algumas pessoas que são doentes mentais, que não sabem o que fazem e cometem um crime, essas pessoas podem ser consideradas inimputáveis. Na realidade, é bastante comum que isso aconteça. O psicopata, hoje em dia, ele não é tido como alguém inimputável. Pelo contrário, ele é alguém que responde pelo que faz porque tem consciência do que faz.
E, Gustavo, segundo a Associação Americana de Transtornos Mentais, existe entre 1 e 2%, em toda a população mundial, 1 a 2% são psicopatas. Como que a gente pode fazer para distinguir um psicopata? Eles têm algumas características notáveis? Eu acho que se a pessoa estiver convivendo com um psicopata no ambiente de trabalho, ou, digamos, uma mãe que nota que um filho tem um comportamento diferente, o que ela vai notar é que essa pessoa sempre quer levar vantagem, que essa pessoa não se responsabiliza pelos atos ruins que cometeu, não sente remorso, não sente culpa, e essa pessoa geralmente vai ter uma propensão para descumprir normas sociais. Não precisa ser necessariamente um crime, pode ser um adulto jovem que na escola ou na faculdade está sempre usando de estratégias para tirar vantagem, para passar de ano, coisas mais simples assim. Esse pode ser uma indicação. Pessoas que sempre querem tirar vantagens e que nunca assumem aquilo que fizeram de errado. Gustavo, um psicopata, ele normalmente, ou ele em algum momento, ele vai demonstrar, colocar isso para fora, essa psicopatia para fora, porque assim, parece que é possível que uma pessoa seja psicopata a vida inteira e ninguém saiba e não aconteça nada, que aquilo fique evidente. É possível, sim. É possível que uma pessoa que tenha essas características de frieza, talvez eu possa chamar, nesse sentido, de antissociais, né? Porque essas pessoas podem ser antissociais e terem traços de psicopatia, mas talvez aí a gente não usaria o termo psicopata. Para a gente usar o termo psicopata, essa pessoa precisaria ter uma vida de violência ou criminal um pouco mais clara, um pouco mais Mas evidente. diante disso, a ideia de, por exemplo, assistir um filme que foi citado, não pode desencadear essa psicopatia? Não pode fazer com que ela venha à tona? Porque assim, a gente lembra do caso do aluno de medicina que entrou no shopping e por conta do filme, por conta não, mas dizem, né, que por conta do filme ele acabou disparando contra todo mundo, tal, que era um ato psicopata que foi talvez gerado por conta daquele filme em questão. O caso daquele aluno, na realidade, era um caso de alguém psicótico, o que é bastante diferente. É o caso de alguém que realmente não sabia o que estava fazendo e estava num estado tal de consciência que era realmente influenciado. Quando se trata de alguém psicótico, ainda que os termos sejam muito parecidos, mas o psicótico, grosso modo, é aquele que perde a noção da realidade, aquele que não sabe o que está fazendo. É exatamente o oposto do psicopata. Nesses casos, essas pessoas sim são mais influenciáveis por um filme ou pelo que a televisão disse. Nesse caso sim, mas justamente porque ela já perdeu a noção da realidade. Então a gente pode falar que os psicopatas não são doentes mentais, né? Eles têm plena consciência do que eles estão fazendo e, no caso, o psicótico teria algum indício de alguma doença mental? Seria alguma coisa assim? Essa é uma grande questão, Tiago. Na verdade, o psicopata, ele ocupa um lugar muito particular dentro da psiquiatria, porque ele está no limite entre ser um doente e ser, digamos, alguém que não se adapta às normas sociais. Geralmente, o próprio psicopata, ele procura ajuda ou ele precisa de uma pessoa, de uma mãe, de um parente que o leve até um terapeuta? Não, um psicopata ele nunca procura ajuda e ele nunca acha que ele precisa de ajuda e provavelmente ele vai sustentar essa ideia durante todo o tratamento. É bastante comum isso. Geralmente quem procura ajuda é a família ou, como é até mais comum, essas pessoas acabam tendo algum tipo de atividade criminal e acabam indo para as prisões, enfim, respondendo à justiça pelos atos deles. Gustavo, desculpa, o psicopata ele é necessariamente uma pessoa violenta ou não? Não necessariamente. Eles podem ter um controle, justamente pela frieza, podem ter controle dessa violência, controle dos seus atos e atuarem de uma maneira um pouco mais discreta, cometendo crimes como esse que eu citei, por exemplo, e passar a vida inteira sem ter nenhum ato de violência. Gustavo, nós falamos aqui algumas vezes que os psicopatas não sentem remorso. E nesses casos de pessoas que matam diversos, por exemplo, em escolas americanas, diversos alunos e depois se matam, isso não seria um resquício de remorso pelo que fez? Ou você acha que é medo de ser preso? Qual é a sua opinião sobre isso? Geralmente essas pessoas não são psicopatas, por incrível que pareça. Geralmente essas pessoas são psicóticas, como a gente estava conversando em outra pergunta. Essas pessoas muitas vezes não têm ideia do que estão fazendo. Isso é comum, né? Na realidade, existe um outro tipo de personalidade que se chama personalidade paranoide,
que são as personalidades que geralmente a gente observa que cometem mais esse tipo de crime. São pessoas que se sentem perseguidas, se sentem excluídas da sociedade e a partir disso vão criando uma conspiração na cabeça que acaba culminando com atos dessa gravidade. Então essas pessoas, elas podem sentir remorso ou elas podem eventualmente nem ter ideia da gravidade do que eles fizeram. Mas não por serem psicopatas, sim por serem psicóticos. Gustavo, nós já falamos que é grande o número de psicopatas, né? É significativo o número. Nós já falamos que existe como identificá-los. Aí vai a pergunta, existe cura para a psicopatia? Para a psicopatia, da maneira como a gente compreende hoje, não existe cura. A gente acredita que para os antissociais, que são, digamos, um grupo de personalidade, um grupo de pessoas com um tipo mais leve em relação à psicopatia, para essas pessoas a gente acredita sim que a gente pode ajudar bastante. The program you are about to see was compiled from the actual therapy tapes of Dr. Ken McGidd, a clinical psychologist specializing in the treatment of severely abused children. Children so traumatized in the first years of life that they do not bond with other people. They are children who cannot love or accept love. Children without conscience who can hurt or even kill without remorse. This film shows the devastating effects of abuse on a child. It also shows that victims can be helped. It is the story of a 6.5-year-old girl named Beth. Tell me about your birth father. What was that nightmare like? When he touched my vaginas Okay. until it bled, hurt it a lot until it bled, and wouldn't feed me a lot. He'd hit on me, wouldn't be very nice to me. How old were you? 1. And in your nightmare, what happens? I get real scared. Where are you in the nightmare? What happens in the dream? I'm in the house, upstairs. And then what happens, Beth? When he comes upstairs and, hurts. How do you feel when you talk about this? Scared. Do you ever stick pins in people? Who? My brother. Okay. Do you do it a little bit or a lot? A lot. Okay. And what are you trying to do to your brother? Kill him. Why do you want your brother to die? Because I was hurt so bad, and I don't want to be around people. Evaluating the extent of Beth's psychological problems, Dr. McGidd felt that for the well-being of the family, Beth needed to be temporarily separated from them. In April of 1989, her parents brought her to a special home with an expert at raising children with early attachment disorders, especially children who are dangerous to themselves and others. We're very strict about everything. Everything is completely monitored. We take complete control because a child who's unattached does not trust. And because they don't trust, they don't allow anybody to be boss of them. So we take complete control. They are not boss of anything. They have to ask to get a drink of water. They have to ask to go to the bathroom. They have to ask to leave our sight. Part of that is because we cannot trust them because of the damage that they've done before. Beth, would you like to say grace, please? Dear Heavenly Father, thank you for this good day and everybody doing good. In Jesus' name, amen. 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 They believe that they're evil. They believe they're from the devil. They believe that they are not a person of value. And we have to change that, and we have to build that from a child who's nothing, who's a bad kid in their own mind, to a child who's valuable and loving, and they see themselves as that. Where that anger came from? That's when my birth dad hurt me. I had it all inside, and I remembered it, and I started doing it. And what did that do?
when it was inside? It made me want to hurt people really bad. And who did you hurt? My brother, my mom and dad, and animals. And animals. Who did it hurt the most? My brother. Who did it hurt the most? Me. Why don't you tell me that? It hurt me the most. How did it hurt you the most? Because when I hurt other people, I'm hurting my good self. How do you feel right now, Beth? Bad. It's kind of tough to talk about, isn't it? Yes. It is. Beth gave her last interview for this film in December of 1989. Police believe that in 1974, Ted Bundy embarked upon a series of grisly murders that began in Seattle, Washington, and over a period of 5 years spread through Oregon, Utah, Idaho, Colorado, and Florida. His rampage took the lives of at least 35 young women. Many experts believe the seeds of Bundy's rage were planted in his childhood. He was born Theodore Robert Cowell on November 24, 1946, in Burlington, Vermont. His mother, whose maiden name was Eleanor Louise Cowell, was a prim, modest department store clerk who had come to Vermont from her home in Philadelphia to give birth to her child, a child born out of wedlock. Ted was born illegitimate. He was born in a home for unwed mothers. His mother, I think, was about 23 then. Soon after his birth, Eleanor took Ted back to Philadelphia. It was the beginning of a tragic charade. As he grew, Ted was told that his grandparents were his mother and father, and that Eleanor was his older sister. From an early age, Ted sensed he was living a lie. And there were other problems at home. Eleanor's mother had a history of clinical depression, suffered panic attacks, and was eventually treated with electroshock therapy. Her father, Samuel Cowell, was known to be an extremely violent and frightening individual. Sam Cowell was evidently a man with maniacal temper, who read pornography, who tossed his daughters down the stairs if they slept too late. As he grew into a young man, the confusion over his relationship with his mother would weigh on Ted. Even at the age of 3, there were signs that he was not a well-adjusted child. His teenage aunt was taking a nap, and she woke up to see that he had taken all the knives out of the kitchen drawer and arranged them around her body with the blades pointing toward her. His mother, concerned with this behavior and trying to escape the control of her father, moved with Ted to live near her uncle Jack Cowell and his family in Tacoma, Washington. In later years, Ted said that it was devastating for him to leave Sam, the man he thought of as his father. In Tacoma, Eleanor went by her middle name Louise and worked as a secretary at the Council of Churches. One evening, she met a hospital cook named John Culpepper Bundy. Louise married him a year later, and her son finally had the name he would carry through life, Theodore Robert Bundy. But Ted was never close to John. He had a lot of conflict with his stepfather, looked down upon his stepfather because his stepfather didn't have a high enough station in life. Despite his new name, Ted still considered himself a Cowell and was drawn to his great-uncle Jack, a cultured music professor at the University of Puget Sound in Washington. Ted wanted to be just like him. It was very important for him to be someone special, to be recognized in some way.
Over the next 10 years, John and Louise added 2 brothers and 2 sisters to the Bundy family. But Ted had little to do with them or their father. He had a Boy Scout troop, but Ted would never go camping. He just seemed to remove himself from any connection to his stepfather. And if there was no connection at home, there was even less at school. His junior and high school friends described Ted as very shy. He suffered from stuttering, and he did not date at all. He really didn't date unless it was a Sadie Hawkins dance where the girls asked him. But there was a secret side to Ted Bundy that was already emerging. He considered himself above the law. By the time he was 15, he had become an expert shoplifter and was a suspect in 2 burglaries. Grandiose narcissism, the ability to outwit the police, the ability to, flaunt authority, the ability to shoplift. All of these things helped confer on him this sort of narcissistic sense of specialness and entitlement. He also began fabricating a new personality. If the old Ted was shy and withdrawn, the new Ted would be witty, cool, and self-assured. His deception was about to pay off. At the university, Ted met Stephanie Brooks. He was particularly attracted to her beautiful shoulder-length hair, which she wore parted in the middle. She was wealthy, sophisticated, and worldly. Everything Ted wished he was. He said she's perfect, she's beautiful, she's wealthy. And I think to the degree he was capable, he was in love with her. They stayed together for a year. For the first time, Ted experienced an intimate sexual relationship with a woman. He was in love with her. But to Stephanie, they were merely college sweethearts. She saw no future in the relationship. She thought Ted was immature. Ted had become obsessed with her, but Stephanie told Ted their romance was over. Ted was devastated. With his world unraveling, he dropped out of school and decided to visit his relatives back in Philadelphia. His visit had a purpose. He had to answer the question that had always bothered him. Who was he? After checking records in Philadelphia, he traveled to Burlington, Vermont. There in City Hall, he learned something he had always suspected. This man was badly betrayed by a woman, his mother, and learned of that betrayal at the very period when he's still reeling from the rejection by his girlfriend, his first love. Many who have studied Ted Bundy feel it was now that he decided to take revenge on the women he felt had destroyed his life. Ted Bundy began a 5-year rampage of killing that would horrify the nation. Most of his 35 victims had one thing in common. His ideal victim was a small-framed female, long hair, parted in the middle, style of person, usually pretty good looking. They all resembled Stephanie Brooks. They are things. They are victims. They are not women. And I never heard him really use the term women or females or anything very often. He referred to them as things, as objects. The other person's life doesn't have value since he doesn't see her as a real person with real needs. And if anything, the idea that investigators and the community will be shocked and the parents will suffer just makes it all the more exciting because he's getting even. In April of 1977, he was transferred to Colorado to await trial. There, Bundy fired his lawyers and was granted permission to defend himself in the upcoming case. Bundy had supreme confidence in his intellect, in his ability to beat the system, to work the system. You're going to represent yourself, or you're going to get another attorney? I'm staying with the man I know best right now, and that's me. Bundy acted as his own defense attorney in the Chi Omega murders.
He took depositions of witnesses. He filed his own motions, and I responded to those strictly on a professional basis. 2 weeks later, Bundy was found guilty and sentenced to death for the murders of Lisa Levy and Margaret Bowman. In January 1980, Bundy went on trial for the murder of Kimberly Leach. Again, he was found guilty and sentenced to death. But his execution would not take place for some time. Over the next 9 years, Bundy would appeal his convictions and cheat death by a series of last-minute stays, sometimes only minutes before his sentence was to be carried out. Finally, after countless appeals, Bundy's date of execution was scheduled for January of 1989. On January 24, 1989, at the age of 41, Ted Bundy, the articulate, handsome boy next door, a man who had the capability of being virtually anything he wanted, but who instead chose to become a monster obsessed with murder, was executed in the electric chair. The real question isn't how to remember Ted Bundy. The question is how to remember all those girls. You know, right at the prime of their lives. You know, all these kids were 19, 20 years old. They had the world by the tail. They had the future. And how many families were left in just total tragedy and disarray? And unfortunately, we remember Ted Bundy, and I'd much rather remember those girls.